Não, mas olha como eu estou, ó, de camisa azul, estou no... Pode ter certeza, senhores vereadores, que estaremos na campanha, né, do Novembro Azul. Do Novembro Azul. Agora, eu fico preocupado que Vossa Excelência já está roxo. Bom dia, senhores e senhoras da imprensa, a todos da galeria, os internautas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 113ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura. Solicito ao segundo secretário, vereador José Carneiro Rocha, a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2013, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada a Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 112ª sessão ordinária, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, na qual, à exceção do parlamentar do Reinaldo Miranda, compareceram os demais vereadores. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário parlamentar Roque Pereira do Carmo que realizasse a leitura das matérias previamente constantes para o expediente do dia. No horário reservado às lideranças, o vereador Edivaldo Lima dos Santos comentou sobre a participação de um congresso em Brasília. Logo em seguida, o vereador Pablo Roberto Gonçalves, inicialmente pela ordem, o vereador José Carneiro Rocha cedeu o tempo do PSL ao orador, que discorreu sobre a sessão especial que tratou da situação do aterro sanitário e da coleta de lixo nesta cidade. O vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, DEM e Aurélio da Liderança, apresentou respostas com relação a dificuldades detectadas na operação dos transportes coletivos. Edil Eli Ribeiro da Silva externou o seu respeito pela família do amigo Pedro Ferreira, que faleceu na última sexta-feira. O vereador Wellington Andrade observou que hoje completa 15 dias em que esteve ausente nesta casa. No grande expediente, o vereador Beldes Ramos também declarou que esses 15 dias afastado desta casa e conheceu melhor sobre o plano plurianual. O vereador Davi Neto inicialmente cedeu a parte ao Edil Antônio Carlos Ataíde, que respondeu aos questionamentos do orador anterior. O parlamentar Isaías dos Santos agradeceu a cessão do tempo ao orador anterior e discorreu sobre o episódio ocorrido no dia 16 de outubro. Nada mais havendo por tratar, a sessão foi encerrada às 10h50, sendo convocada a próxima para amanhã, terça-feira, dia 5 de novembro do ano em curso. Para constar, Zenildes Ferreira Alves, técnica legislativa administrativa à disposição do setor de redação e atas, lavrou a presente ata que segue a apreciação plenária na forma regimental, senhor presidente. Bora, Cândido. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Como vota o vereador Correia Zito? Como... Vereadora Demita, como vota?
Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores, imprensa, ao vereador Reinaldo Miranda. Projeto de lei de número 119/2013 dispõe sobre obrigações dos hotéis e motéis e estabelecimentos no município de Feira de Santana a se manterem geradores de energia como alternativa de iluminação artificial na falta de energia elétrica e da outras providências. É de autoria do vereador Isaías dos Santos. Projeto de decreto legislativo de número 43/2013 concede licença a vereadores para participar da 36º curso de capacitação para vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, secretários municipais e assessores e servidores da cidade de São Paulo e da outras providências. É de autoria da mesa diretiva. Requerimento de número 96/2013, de autoria do vereador Wellington Andrade. Indicação de número 727/2013, de autoria do vereador José da Costa Correia Filho. Moção de número 149/2013, pelo passamento do senhor Pedro Pereira, de autoria do vereador Roque Pereira. Era só o que constava, senhor presidente. Convido os senhores líderes para que procedam às suas inscrições. Senhor presidente, PP pede inscrição, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, solicito a inscrição do PROS. Os prós e os contras. Vamos fazer a inscrição. Solicito ao vice-presidente Reinaldo Miranda assumir aqui a presidência. Você quer o tempo do PSL para falar do seu estadia no Maracanã? Senhor presidente, inscrição do PDT. PDT pede inscrição. Pela ordem, presidente. Em exercício, vice. O tempo do PTB. PTN, senhor presidente. PRP, senhor presidente. Precisa pedir pela ordem, mas não, vereador. Próxima PT vez. minoria pede inscrição, senhor. Minoria e PT. DEM e liderança do governo. PSD. Carlito e Mauria. PSDB.
Serão 4 minutos e começa o vereador Edivaldo Lima. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Vereador Edivaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, bom dia ao pessoal da galeria, imprensa. Senhor presidente, retorna a esta casa, esta tribuna, para aqui, senhor presidente, tratar de um assunto que a sociedade está clamando, todos os que dirigem nessa cidade está tendo grandes dificuldades. E aqui, referente o nosso trânsito em Feira de Santana, mas o que eu quero colocar aqui, nobre vereador Pablo Roberto, está acontecendo no Brasil inteiro, é referente às motos cinquentinha, que os cidadãos, por ter a facilidade de adquirir esse sistema de transporte, bem verdade que o cidadão, eles estão indo em busca de um transporte pelo sistema de transporte não atender bem. E eles estão buscando outras modalidades de transporte para se locomover, para os seus trabalhos, para as suas residências, ou a que fazeres. Mas a cinquentinha, as motos que não são licenciadas, elas estão trazendo um prejuízo seríssimo para o trânsito dessa cidade. Prejuízo sim, até pela própria vida desses próprios condutores, que eles compram, mas eles não buscam se inteirar no Código de Trânsito Brasileiro, ou ir uma alta escola aprender as técnicas de trânsito para dirigir aquele veículo, e traz um problema para o nosso trânsito. E se a autoridade constituída do município, que hoje está no Código Brasileiro, no artigo 129, que está na autoridade do poder municipal de trânsito, o poder municipal, o gestor público, para regulamentar a questão da cinquentinha, dessas motos generais, vai chegar um momento que o cidadão e a cidadã que dirige nesse município não vai ter condições mínimas, porque já não está tendo as condições mínimas de dirigir o veículo, porque eles, como não entendem do trânsito, eles entram pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, e de todas as maneiras está acontecendo em pleno Feira de Santana, e nós estamos sendo agora funilados
por esse sistema de transporte na cidade. O que eu quero trazer com isso? O estado do Pernambuco já está regulamentando o município não teve condições, repassou para o governo do estado, e o governo do estado lá do Pernambuco já hoje aqueles tipos de veículo... O tempo de Vossa Excelência esgotou. Para concluir, vereador. Estou concluindo. Esse tipo de veículo está já regulamentado em algumas cidades, principalmente na capital do Pernambuco, e como nunca, Feira de Santana precisa de regulamentar, porque não dá mais para viver no trânsito de Feira de Santana, do jeito que está acontecendo, as pessoas ultrapassando para a esquerda, pela direita, sem saber o que está fazendo, e morrendo como na próxima sexta-feira passada, aquele cidadão comerciante perdeu a vida, porque estava dirigindo uma Cinerai e entrou na frente de uma carreta. Aqui em Feira de Santana, lá no Sobradinho, e eu passei na hora e lá vi o acidente e eles tirados no chão. Conclui, então, vereador. Nós precisamos por favor, resolver esse problema. Obrigado, nobre vereador. Vereadora Jerusa Sampaio, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Minha sorte já mudou. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, amigos na plenária, internautas, venho na manhã de hoje agradecer à imprensa, aos colegas vereadores, a adesão dessa campanha que estamos realizando no Novembro Azul. O sucesso que foi o Outubro Rosa, porque toda campanha precisa que ela seja aderida, e isso nós estamos conseguindo através de vocês, principalmente a imprensa. Porque o Novembro Azul, agora mais do que nunca nós precisamos, porque o homem, ele necessita ser incentivado, estimulado, para que ações como essa sejam realizadas em Feira de Santana. Bom, Novembro Azul não surgiu agora. Surgiu desde 2003, na Austrália, em alusão ao dia 17 de novembro, que é o dia realmente mundial de combate ao câncer de próstata. Então, é necessário esse diagnóstico precoce para que haja tempo para o homem se cuidar. Então, ações que considero de grande relevância, irei destacar aqui, para que a gente possa divulgar, encaminhar amigos, principalmente a partir dos 40 anos, 50, necessita fazer essa revisão periódica e que precisa de campanhas como essa. Então, parabenizo a Prefeitura de Feira de Santana por aderir a esse programa, essa campanha, a secretária Denise Mascarenhas, secretária de Saúde, Gilberto Lucas, na Fundação Hospitalar, que também tem disponibilizado todo o serviço, principalmente da CMPC, através de triagens, com enfermeiro, com médico, que já vai haver, logo, entre dia 14, dia 18 e 19, haverá urologista diariamente, para que faça essa triagem e encaminhe para os exames pertinentes, que é a ultrassom de próstata, é o PSA. Então, a CMDI também dará esse suporte nesse atendimento de demanda espontânea. Então, não vai haver dificuldade, eu não tenho a requisição, eu não consegui marcar no posto. Então, estará à disposição na CMPC, como as ações também que serão realizadas nas feiras. Sabemos que tem agora a Feira Azul, que são ações que serão realizadas nas feiras livres, Cidade Nova, na Estação Nova, e no centro de abastecimento, como houve naquela ação das mulheres, que vai haver aferição de pressão, a equipe do DST se fará presente, consultas também, encaminhamentos, e do centro de abastecimento vai ocorrer no dia 14. Que será a abertura oficial. Então, no centro de abastecimento, dia 14, haverá também um seminário na Secretaria de Saúde, que será realizado dia 11, Seminário Azul, que é justamente o seminário de prevenção ao câncer. Não só ao câncer de próstata, ao câncer de testículos, a diabetes mellitus, que é o que mais acomete o homem, que é a diabetes, então que precisa e tem como ser prevenida se houver uma detectação precoce. Então vamos nos unir, a imprensa tem divulgado, sim, agradeço, e como eu disse, e como no Outubro Rosa,
a presidente da Fundação Hospitalar, Gilberto Lucas, mandou algumas camisas para as mulheres. Não fez diferente dessa vez. Vou convidar o Oswaldo para pegar aqui em minhas mãos e distribuir com os homens. Eu disse que traria, não foi? E busquei essas camisas para vocês. Não sei se vai realmente para todos os homens, mas aí, Oswaldo, passei esse legado para ele. Distribuir. O tempo de Vossa Excelência esgotou, vereador. Bom, então, que distribua, que eu tenho certeza que os homens também vão aderir mais uma vez à campanha. Muito obrigada a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Correia. Só precisa do tempo, vereadora? Não. Aí eu passo. Pode passar. Pode passar. Presidente, passar o tempo do PTB para a vereadora Jerusa. Vossa Excelência dispõe de mais 4 minutos do vereador Correia Zezito. Com certeza. E volto com muita alegria para dizer também que conversei com a secretária Denise Mascarenhas e lembra, eu falei aqui sobre o Centro de Referência para Homens. E ela nos prometeu que vai sim buscar, já existe esse Centro de Referência para Homens em Salvador. Já acontece esse serviço em Salvador, esse Centro de Referências para Homens. Então, vamos também trazer para a Feira de Santana um centro específico para homens. Ela já porque é um procedimento de média complexidade. Um centro de referência requer convênios. Então ela me disse: olha, vereadora, esse ano não vai dar mais tempo, mas vamos ver sim, para o ano que vem, 2014, e nós iremos nos empenhar para que venha para a Feira de Santana um centro de referência para homens. Os homens merecem, nós como mulheres temos obrigação de cuidar de vocês, homens, e estimular vocês cada vez mais a uma prevenção. Nobre vereadora, me conceda uma parte, nobre vereadora. Pois não. Eu quero lhe parabenizar por esse assunto importantíssimo que a nobre vereadora traz para essa casa. Assim, parabenizando também o Congresso Nacional, que ontem transformou todo em azul, justamente referente ao mês azul, mês de novembro, para que os homens tomem consciência, nós homens tomem a consciência de fazer o que as mulheres fazem, que as mulheres se cuidam muito bem da sua saúde, e os homens, por causa acho que é o machismo que há em nós, e aí deixa de cuidar da sua parte de saúde. Mas eu quero conclamar todos os homens deste país inteiro, principalmente Feira de Santana, para vir cuidar da sua saúde e ir buscar os médicos para que possa fazer o check-up que é necessário. Muito obrigado, novo vereador. Obrigada também, com certeza. Por isso que essas campanhas merecem destaque, porque é através das campanhas que nós conseguimos a conscientização, não só nacional, é o Movember, né? É justamente no mundo. O Novembro Azul, que, como eu falei anteriormente, surgiu na Austrália em 2003. Então já temos 10 anos de campanha, e esse ano, de uma forma muito até intensa, Feira de Santana está aderindo a essa campanha que já existe mundialmente, como nós ouvimos até naquele jornal que diz assim: até o Cristo Redentor está azul. Então até o Cristo Redentor no Novembro Azul se encontra azul. Então é importante que nós nos empenhamos nessa campanha e, como eu disse, iremos sim buscar, lutar para que Feira de Santana tenha também o centro de referência para homens. Então, assim como temos para mulheres, e é como eu digo, a mulher quer também o seu companheiro saudável. As estatísticas têm que equiparar. Não só as mulheres devem viver mais que os homens. Não, muito pelo contrário. Devemos caminhar alinhados, homens e mulheres. Então é através do cuidado, é através de um diagnóstico precoce que os homens também irão ter a longevidade que nós mulheres temos mais que eles, já comprovado estatisticamente. Vereadora, então, tem Vossa Excelência. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. De azul para amarelo agora, vereador Eremita. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Parabéns.
parabenizar a vereadora Jerusa pelo discurso aqui sobre o Novembro Azul. Mas eu volto a repetir, se esse brilho do azul no Brasil inteiro que abraçou essa causa fosse feito essa mesma campanha para exigir o tratamento, a gente não estava com tanta gente morrendo e vivendo à margem da sociedade tão doente, tão agredido pela doença. É uma pena que só fica mesmo na chamada para a prevenção, mas a cura está bem distante. Parabenizar também Feira, que eu fiz um discurso aqui sobre a falta da máquina de radioterapia. E ontem eu li no jornal, chegou uma máquina, né? Graças a Deus, chegou mais uma máquina de radioterapia para dar assessoria ao tratamento da UNACOM, do câncer. Ainda bem, vai crescer um pouquinho a cura, né? O tratamento. Mas hoje eu vim falar aqui, ontem o Hélito falou, mas eu não poderia deixar de falar também sobre o nosso congresso a Brasília. O presidente Justiniano França foi muito feliz em estar sempre recebendo as revistas da Interleges e ele achou conveniente escolher 4 vereadores para ir até Brasília se inteirar mais o que é a Interleges. O que é que a Interleges faz, né? Então é um programa de modernização. É um programa que tem uma parceria com o Senado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Social, de desenvolvimento desde 97. Imagine, desde 97 que já tem esse processo, esse programa para modernizar as câmaras. Eu, particularmente, tenho olhado muito o regimento interno e a gente verifica que deixa muito a desejar, no sentido até da gente entender. Quando eu fui da mesa diretiva aqui, participei da mesa, às vezes eu ia em cima daquele item, né, para falar com o presidente, e o presidente dizia, não, mas aqui na frente já diz isso. Então é muito controverso, muitas dúvidas. E lá esse programa vai tirar as dúvidas e vai também modernizar. A intenção maior é modernizar. A gente vive já num período, num tempo que a gente tem que ter tudo transparente, né? Então eles dão assessoria às câmaras municipais, às assembleias legislativas, para organizar os processos, capacitação de parlamentares, servidores e implantação de tecnologia, que é importante. Então, se tem essa maneira de implementar essa tecnologia, por que a gente não fazer? Essa foi a intenção, a iniciativa feliz do nosso presidente Justiniano França. A transparência e interação do poder legislativo nos níveis federal, estadual e municipal. Então, se fala muito em transparência, não é? Porque Feira não tem esse programa para a gente ter realmente essa total transparência. Às vezes a gente está aqui, nós somos vereadores, e a gente não tem esse conhecimento, por falta até de um programa mais moderno para a gente se inteirar. O programa usa ferramentas como internet, videoconferência, que permite a comunicação, a troca de experiências entre a Casa Legislativa e o público. O público também precisa ter, né, essa comunicação com o Legislativo. E oferece vários produtos e serviços gratuitos, como o sistema de apoio, chamado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, né, que para a realização de diversos cursos presenciais e também à distância. Olha quanta coisa esse programa oferece gratuitamente, porque já existe para isso, pelo governo. É gratuito. Vereadora? Não é pago. Para concluir, a senhora quer o tempo do PSDB? Poderia? Ótimo. Então eu transfiro para a senhora o PSDB. Pronto, melhor para eu explicar aqui melhor. Obrigado, vereador Rony. Então, depois de uma primeira fase para capacitação, doação e equipamentos e programa de informática, tem mais de 4.300 câmaras municipais que aderiram ao programa. Mais de 4.300. E 3.544 receberam computador e impressora. Quer dizer, tem até o fornecimento de equipamentos. Então, eu já sabia que existia Interleges, mas infelizmente nunca fui presidente de Câmara. A mesa, a gente não pode muito interferir nisso. Fica para cargo do presidente. E eu até falei lá com
eu e o Hélio, nós falamos com eles lá da grande iniciativa de Justiniano França, por ele ter um leque de conhecimento, por já ter sido diretor, secretário, né, em Feira de Santana, professor da universidade. Então ele agora abriu esse espaço para a gente ter esse acesso. Vereador Wellington. Vereadora Eremita, parabenizá-la. A senhora realmente traz ao conhecimento de todos o que nós vivenciamos. E eu quero aqui registrar uma particularidade, que esta vereadora foi uma das que mais inquiriu, uma das que mais questionou aos dirigentes da Interleges, o senhor Francisco Biondo e o senhor Armando Fonseca. Então, é verdadeiro essas afirmações. Realmente, nós vereadores precisamos provocar mais a Interleges, precisamos suscitar questões, levantar questões para receber subsídios. É claro que aquele instituto lá é grandioso, potente, mas se nós vereadores não provocarmos, não haverá interatividade. Então, parabéns, vereadora. A senhora se comportou como uma grande vereadora naquele encontro lá na Interleges e certamente traremos benefícios para essa casa. Quero informar a senhora de que eu já estive com a chefe de informática desta casa, com o presidente, para a implantação do SAPL, Serviço de Acompanhamento aos Processos Legislativos, que será um grande avanço para essa casa, como a senhora bem disse. Parabéns, e realmente a nossa viagem foi proveitosa, sobretudo para a Câmara Municipal de Feira de Santana. Obrigado, vereador. Então, ficamos assim, como o Wellington falou, em fevereiro, se for o caso de o presidente achar conveniente, né, e voltaremos lá para já fazer o confronto, o regimento interno nosso, com as modificações prováveis que poderemos ter e ficarmos com um regimento interno bem mais acessível e de um grande conhecimento para a gente não ter dúvida e não pairar aquela desconfiança. Porque isso aqui tem que ser uma casa de transparência, não de desconfiar, não é? E às vezes a gente desconfia e não pode questionar. Questionando gera alguns absurdos, algumas desavenças. Então, com isso, pretende implementar o modelo de modernização legislativa, temos por base, eu estou só terminando de ler aqui, 4 segmentos integrados: tecnologia nas áreas de informação, gestão e processo legislativo, capacitação de parlamentares, funcionários das casas legislativas, informação e comunicação. Então a gente pode explorar também, capacitando, né, os vereadores, nós vereadores, para nós aprendermos mais e fazermos um trabalho bem melhor aqui nessa casa. Muito obrigada. O vereador Wellington Andrade. O novo vereador tem 4 minutos, novo vereador. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz aqui com esse depoimento da vereadora Eremita e mostra que essas viagens nossas realmente têm sido de grande importância, de grande valia para o nosso legislativo municipal. Mas aqui, nesta casa, vez por outra, alguns vereadores apresentam as mazelas do nosso município, do nosso estado. Apresentam as imperfeições administrativas, tanto na esfera municipal como na estadual. E às vezes, as coisas bonitas, as coisas mais belas, passam aos nossos olhos desapercebidamente. E eu gosto mais de ficar atento às coisas mais belas, às coisas que nos reportam ao passado, mas que nos enriquecem de cultura. E também que fomenta nas pessoas a vontade de aprender a execução de instrumento musical. E o que houve aqui em Feira de Santana domingo? O Festival de Fanfarras. Festival de Fanfarras que, se não me falha a memória, e se eu estiver errado, peço que me perdoem, mas é fruto de uma lei desta casa, obrigatoriamente da execução do concurso de fanfarras. E domingo houve o concurso de fanfarras, com um brilhantismo gigante, com a performance extraordinária e espetacular
de todas as fanfarras que vieram de outros municípios para se apresentarem aqui em Feira de Santana. E que o que me entristeceu foi que a quantidade de pessoas que ali se deslocaram para assistir foi pequena. Se critica muito Feira de Santana pela falta de opções, principalmente no seio familiar. Ora, domingo o que houve foi um espetáculo que devia ser envolvido diretamente as famílias, os pequeninos, as crianças, os jovens, os pais e os da melhor idade. O Festival de Fanfarra foi coberto de êxito, foi de uma beleza indescritível. Os fardamentos, os uniformes, os instrumentos, as performances. Então, estou aqui para registrar o que às vezes passou despercebido, o brilhantismo do Festival de Fanfarra. Entendo que para os próximos mais divulgação sejam feitos, entendo que para os próximos escolas municipais devam se mobilizar para levar um público maior para assistir aquilo que se traduz no maior espetáculo dos últimos tempos. E repito, que nos fazem recorrer ao passado. Quem não se lembra nos áureos tempos, onde existia uma disputa muito grande entre Colégio Gastão Guimarães, Colégio Estadual, Colégio Santo Antônio, Colégio Municipal, dentre tantos outros. Era uma briga acirrada para ver qual aquele que tinha performance melhor, qual aquele que levava o título, na época de 7 de setembro ou datas anteriores. Então, domingo aqui, houve um espetáculo belíssimo, né, registrado por poucos. Eu vi o jornal Folha do Estado no dia anterior, registrando que ocorreria no dia seguinte o festival, mas nos jornais de ontem e alguns blogs eu não percebi esse registro. Portanto, não é crítica, claro que não, mas eu me sinto na obrigação de fazer esse registro aqui do grande espetáculo que houve em Feira de Santana. Está aí? Então, Beldo está me informando que no jornal está presente. Peço perdão pelo erro. Nobre vereador, concluindo, nobre vereador. Concluirei. Então, alguns instrumentos realmente veicularam, tanto o que iria ocorrer e o ocorrido, como o Beldes me informa ali, que no Folha do Estado hoje consta. Mas, de parabéns ao município que registrou e que nos próximos tenhamos um público maior para se deliciar com esse espetáculo. Obrigado a todos. Vereador Marcos Lima, novo vereador, o senhor tem 4 minutos, novo vereador. Até 10. Senhores vereadores, senhores da imprensa, senhores da galeria, senhores internautas, gostaria em primeiro lugar de dar um bom dia a todos. Esse mês de novembro é o mês do azul dos homens. Esperamos que os homens vão sim se cuidar, tirar o preconceito e pensar na saúde, que é o mais importante. Como procuramos ali, o médico é um profissional, temos que pensar dessa forma, que é dessa forma. O importante é que cuide da saúde do homem. O homem está precisando que se cuide da saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, tivemos a notícia que aqui em Feira de Santana, aqui no distrito, caiu granizo. Esta tarde do dia de ontem, e chegando até a noite, e não... Foi assustador para alguns moradores ali daquele distrito, porque de repente esse número alto de granizo caindo nas casas das pessoas, quebrando as telhas, vidraças. Então a gente entende que os fenômenos da natureza vêm dessa forma, sem esperar, de repentemente chega e faz o seu papel. Passa rapidamente a parte do vereador Pereira. Obrigado pela parte, vereador Marcos. E dizer para Vossa Excelência, no distrito de Poaçu mesmo, foi muito intensa a chuva de granito lá no distrito, Bonfim de Feira e Jaguara.
E o vereador Edivaldo Lima me diz aqui também, no distrito de Jaguara. E lá em Puaçu fez um estrago muito grande, como Vossa Excelência acabou de citar, tanto nas casas como na queda de árvore, derrubou muitas árvores. Inclusive a prefeitura, na tarde de ontem mesmo, já mandou carro lá para o local para desobstruir as vias de acesso ao distrito de Puaçu. Muito obrigado. É isso. Então, nossa preocupação justamente é essa, porque quando a natureza age, ela não avisa. Ou melhor, não avisa de imediato, vai dando ali um toque, informando que vai acontecer algo. E a nossa preocupação, vereadores, sociedade em geral, é em relação às chuvas. Entendemos que vimos que em nossa cidade há grande número de invasões próximo a riachos, até mesmo loteamentos, próximo a rios que hoje secaram, mas quem sabe amanhã. Quem pode dizer amanhã, se vier um dilúvio aqui em Feira de Santana, uma grande quantidade de chuvas, como é que vai ficar essas pessoas? Então devemos se preocupar agora. Eu acho que o momento das autoridades competentes, do Poder Executivo, pensar também na Defesa Civil, se a Defesa Civil está preparada para que, se por um acaso vier a acontecer, vereador Eli Ribeiro, uma tragédia em Feira de Santana, já sabemos que os hospitais não são preparados. Os hospitais, como o Clério Andrade, que é o maior hospital em Feira de Santana, não tem preparo nenhum, porque se chega hoje uma pessoa naquele hospital, não tem vaga. Imagine se por um acaso um fenômeno da natureza acontecer aqui em Feira de Santana com intensidade e vier ter uma tragédia. Então devemos se preparar, o poder público tem que estar preparado para isso. Então vamos pensar no amanhã, não só agora. Passa uma parte também ao vereador Eli Ribeiro. Eu quero agradecer a parte, e é importante o seu pronunciamento, porque a pessoa acha que nunca vai acontecer. Mas se de repente acontecer, realmente Feira de Santana está vulnerável, né? E nós sabemos que, imagine se, por exemplo, acontece um incêndio em Feira de Santana de grande porte. Como é que vai? O que irá se fazer? Corpo de bombeiro despreparado, que não é culpa do corpo de bombeiro. Então é importante que a pessoa entenda isso, que a natureza, só quem domina a natureza é Deus, né? Muito obrigado pela parte. Exatamente. Eu aprendi que é melhor remediar do que esperar que aconteça as tragédias. Concluir, então, vereador. Para concluir, então eu acho que devemos sim se preparar, devemos ter um plano para a Feira de Santana em relação às tragédias que podem vir a acontecer. Esperamos Deus que não aconteça, mas se acontecer temos que estar preparados. Muito obrigado. Vereador Alberto Nery, novo vereador, tem 4 minutos, novo vereador. 8. O nobre vereador tem 8 minutos, 4 do PT e 4 da minoria. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores da imprensa, senhores da galeria, eu venho a essa tribuna, senhor presidente e senhores vereadores, trazer uma matéria que, durante a semana passada, ao me dirigir a essa casa, eu ouvia uma matéria onde falava-se sobre a questão relacionada ao Pacto da Feira. E lá, para minha surpresa, um dos grandes empresários aqui de Feira de Santana, chamado Nelsinho da Camis, havia colocado uma barraca ali na lateral da Igreja dos Remédios. E aí eu ficava me perguntando, companheiro Carlito, como é que esses empresários que pedem para que nós, vereadores, para que essa casa tome providência com relação aos feirantes que ali se instalam. E aí eu fiquei me perguntando, como esses empresários podem pedir para que nós combatemos o pessoal que sobrevive de camelô, que vive ali vendendo para sobreviver, uma grande loja do porte da Camis Moda, colocar barraca em plena praça pública. Então, realmente, nós estamos vivenciando uma falta tamanha de respeito, né, certo? Aonde as pessoas querem cobrar direitos, mas na realidade não contribui
para que isso possa efetivamente vir a acontecer e nós possamos ter uma Feira de Santana onde a gente possa transitar livremente. E quero, caro colega Carlito, concedo a parte ao colega daqui a alguns minutos, pedir a Vossa Excelência, como líder do governo e pessoa de grande influência junto ao secretariado, que peça que seja tomada providência no sentido de começar a fazer cumprir as leis desse município. Nós vimos, se nós circularmos no centro da cidade, e a nossa comissão tem feito com bastante frequência visitações no Feiraguai, nas avenidas onde está acontecendo o problema e onde vai ser discutido o pacto da feira, onde vai ser discutido a questão da Zona Azul, e nós estamos vendo os empresários botar aquelas manequins no passeio. Bota no passeio. Se você passar ali no Feiraguai, o passeio está todo tomado ali, naquela lateral, você vindo da Avenida Rio de Janeiro, todo tomado de manequim. As pessoas não têm mais acesso às calçadas em virtude de fatos como esse. Então nós queremos, Carlito, que a secretaria responsável por organizar a cidade tome providência para que esses empresários não continuem a fazer o que estão efetivamente fazendo. Eu concedo a parte ao colega Marcos Lima. Eu agradeço a parte, vereador. O empresário Nelson da Camis, sabemos que a origem dele veio realmente do camelô, né? Ele ali em Alagoinhas colocava sempre suas barracas ali, ele e a sua família, todos são barraqueiros de anos, trabalham com esse sistema de feira há alguns anos. E aqui em Feira de Santana, mas só que na cidade de Alagoinhas e outras cidades que eles trabalhavam, expulsaram da cidade, tiraram eles da cidade e não permitiram mais que colocassem essas barracas lá. Mas infelizmente aqui em Feira de Santana ainda está havendo isso aí, mas acreditamos no Pacto da Feira, sabemos que é algo que tem que ser feito com cuidado, porque está mexendo com a vida das pessoas, está mexendo com o financeiro das pessoas, então não deve ser feito de qualquer maneira. Entendemos que em breve, esperamos que o secretário tome providências, que já vem tomando em algumas áreas, já percebemos em alguns locais, algumas fluidez do trânsito, dos pedestres e tudo, mas ainda falta muito. E tenho certeza que com o trabalho que está sendo desenvolvido, vai acontecer. Muito obrigado, vereador. Obrigado a você. Eu quero só, Marcos, lamentar de que as ações do poder público municipal, quando ela é efetivamente para atingir as pessoas mais carentes, ela acontece com veemência, acontece com mais eficácia, mas quando é para que realmente ela possa atuar junto aos grandes empresários desse município, as coisas passam a despercebido. Então não tem uma ação contundente para que nós possamos combater esses grandes empresários. Eu quero também trazer essa tribuna uma questão que nós vimos ontem na estrada de Bonfim de Feira e com destino a Salvador. É triste tanto o poder público, tanto local como estadual, permitir que a clandestinidade chegue a tamanha proporção, para que a partir daí o poder público comece a tomar ações efetivas de combate ao clandestino. E aí, meus colegas, aprovam leis sem que ouça os segmentos envolvidos. O sistema de transporte intermunicipal não vinha prestando um serviço de qualidade à população, às pessoas que efetivamente necessitam do transporte. E aí o transporte clandestino começou a surgir. E ganhou uma proporção muito grande. Hoje é uma coisa que nós não conhecemos nem o tamanho do transporte clandestino que é, tanto nas cidades circunvizinhas como a que faz Feira Salvador, inclusive dentro do próprio centro da cidade. E aí aprova-se uma lei, não se discute com esse segmento que as empresas interestaduais e o poder público deixou crescer, e aí acontecem os desmandos que nós estamos vivendo. Faz-se uma manifestação de 3 horas, nós já vimos alguns dias atrás pessoas morrerem nas ambulâncias porque precisam chegar em hospitais de Salvador e não conseguem, e as rodovias
fechada, porque as pessoas estão manifestando uma coisa que na realidade poderia ser evitado se houvesse havido uma discussão prévia com os segmentos e as empresas também cumprido com o seu papel. Então isso nós queremos aqui nessa tribuna lamentar, tanto a forma como foi aprovada a lei e a forma como está sendo feito as manifestações, que termina prejudicando pessoas que não têm nada a ver com esse crescimento desordenado da clandestinidade. E não posso deixar de passar também aqui, sem chamar a atenção, eu vinha de São José ontem, e aí naquele trecho que é calçado, foi quebrado para passar o esgotamento sanitário, a rede de água, não sei, certo? E aí eu vi aqui uma matéria na tribuna, aonde o prefeito José Ronaldo de Carvalho faz uma reunião com seus secretários e ele fala para entender o papel da Embasa, Coelba e o do governo. E o povo de Feira de Santana quer efetivamente conhecer e saber qual o papel da Embasa, se é apenas o papel de furar e colocar os tubos e cobrir, ou se ela tem um papel de recuperar as vias que ela quebrou, ou se a recuperação cabe ao poder público local. Porque nós não podemos mais conviver com a situação que estamos vivendo. Porque a prefeitura faz o calçamento, a Embasa quebra para colocar água. Para concluir, vereador. E lá fica essa desordem, essa bagunça, carros atola e a verdadeira bagunça na cidade. Então nós queremos, enquanto vereador, representante do povo de Feira de Santana, saber o papel de cada segmento, da Coelba, da Embasa e do poder público. Vereador Carlito Peixe, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. 8 minutos. É a força de Vossa Excelência. É isso. Senhor presidente em exercício, vereador Reinaldo Miranda, colegas vereadoras, colegas vereadores, amigas e amigos internautas, amigas e amigos da imprensa e demais pessoas presentes na galeria. Colega vereador Alberto Neri, tem uma lei municipal que o uso do solo é permissão da prefeitura, pertence ao município. A Embasa tem a permissão para explorar o serviço de instalação de esgoto ou de rede de água. Ela tem que fazer o serviço dela e recuperar o piso, deixando como ela encontrou. Em muitos casos, isso não tem ocorrido, e tem uma lei municipal que obriga isso, não me lembro o número da lei. Em muitos casos, a Embasa não tem feito esse serviço. A prefeitura nós aprovamos aqui recentemente uma lei permitindo um confronto de contas entre Embasa e prefeitura, porque aonde a Embasa não tem feito, mesmo notificada a fazer e não tem feito, a prefeitura faz a recuperação e apresenta as contas da recuperação daquele piso no local onde foi executado o serviço, no confronto de contas, e nós fizemos isso aqui, autorizando esse confronto de contas este ano que está em exercício, no começo do ano, não me lembro o mês 3 ou mês 4, ou mês 5 desse corrente ano, nós autorizamos isso aqui. Pois não, vereador Zé Carneiro? Agradecer a parte de Vossa Excelência. Na verdade, o que o vereador Nery colocou, e Vossa Excelência também percorre pelo mesmo caminho, realmente pertinente. Eu acredito, vereador Carlito do Peixe, que não são em alguns casos, não. São em todos os casos. A Embasa fura, às vezes destrói o calçamento, o asfalto, e ela nunca, vou repetir, nunca deixa como ela encontrou. Isso é uma coisa que vem ao longo dos anos, e eu me recordo que o prefeito Zé Ronaldo teve um encontro com a direção da Embasa exatamente para discutir essas questões. Porque eu não acho justo, como o prefeito também não deve achar, que se gaste tanto dinheiro, vereador Wellington, para se pavimentar uma rua, e logo depois a Embasa vem, cria problemas,
danifica o calçamento e não tem condição de deixar com a mesma perfeição. Tanto, vereador, para concluir o raciocínio, tanto que hoje, para liberar uma ligação de água em algum lugar onde já está pavimentado, tem que ter autorizo da Secretaria de Pinheiro. Sem essa autorização, não se consegue ligação à Secretaria de Obras. Então, é uma prova de que a Embasa não repara os danos que ela tanto causa às ruas pavimentadas da nossa cidade. Obrigado, vereador. Vereador, agradeço a sua participação, mas lembramos nós que Vossa Excelência mesmo em discurso aqui anterior disse que vai vencer o contrato da Embasa agora em 2016. É hora de se repensar o município e os representantes de feira, nós aqui na Câmara, ao lado do gestor, para que um bom contrato seja feito, executado, quando vier a fazer isso com a Embasa, para que seja um contrato que realmente a Embasa é passiva de punidades, como tem sido, e é punida mesmo, tanto que quando não faz, mesmo notificada, a Prefeitura faz e cobra dela, nos confrontos de contas. É exemplo de um conjunto, como foi dito aqui recentemente por um colega que me falou, que foi o conjunto chamado de José Ronaldo, que está pronto para ser pavimentado, ainda não iniciou a obra, aguardando a Embasa responder se tem um projeto para aquele bairro fazer a rede de esgoto sanitário naquela comunidade, para que, uma vez a Embasa respondendo se tem projeto, vai esperar a Embasa fazer o projeto dela, e se não tem o projeto, a Prefeitura vai ter que fazer, sabendo que a Embasa vai quebrar aquilo, vai abrir canais para as redes de esgoto no futuro e danificar uma obra daquela. Mas terá que ser feita, porque aquela comunidade precisa, é um bairro que precisa da presença do poder público naquele local. Pois não, meu caro colega Berg. Obrigado pela parte, nobre líder. E queria dizer que hoje, pela manhã, no programa Acorda Cidade, o gerente da Embasa, José Neides, ele esteve presente, dando algumas explicações, ouvindo a comunidade, né, ouvindo as reclamações, justamente para poder estar fazendo esse encaminhamento mais direto com a população. É uma prova de que a Embasa está atenta, né, às dificuldades, está atenta também, né, a todas as situações que estão acontecendo em Feira de Santana, e como é muito, pode ser que não chegue a tempo no tempo que também a sociedade pede. Mas ele esteve hoje lá, escutou os ouvintes, né, inclusive bateu o recorde hoje no Acorda Passarinho, e ele faz justamente para dar justificativas. Mas eu gosto de lembrar também que tem uma parte do município que precisa ser lembrada. Nós aprovamos aqui no início do nosso mandato, quando a gente assumiu aqui, que o município estava devendo a Embasa provavelmente na ordem de 7 milhões, e perdoe se eu está falhando, né, a conta. Na ordem de 7 milhões, nós aprovamos aqui um projeto justamente para que o município pudesse pagar a Embasa, e nós fizemos um parcelamento de 48 vezes, se não me engano, para poder cumprir com isso. Então existe também a situação do município, estou levantando essa questão, porque existe também a questão de ordem financeira, né, que a parte do município também não estava vindo cumprida, até porque o que aconteceu entre o prefeito e a Embasa foi justamente um diálogo, não uma cobrança, até porque quem deve não pode estar cobrando muito. Então existe também essa situação, o fator do município também está fazendo a sua parte, que é justamente cumprindo com a questão do pagamento, que nós aprovamos aqui o parcelamento justamente para ajudar o município e também a Embasa a poder fazer o seu trabalho. Não estou aqui justificando que o trabalho tem que ser feito com eficiência, tem que ser feito com eficiência, com responsabilidade, mas que envolve muitas outras coisas aí que não estão sendo colocadas. Obrigado pela sua participação, vereador, mas devo lembrar o meu caro colega de que, uma vez a Câmara autorizou, o contrato assinado, a Prefeitura vem cumprindo a parte dela fielmente. Embora a dívida que lá foi negociada não foi gerada nessa atual gestão, veio de gestões anteriores, ou da gestão passada, que acumulada chegou a esse montante. Mas não é porque a Prefeitura estava devendo que a Embasa teria que fazer os serviços mal feitos e deixar o piso da cidade irregular, onde ela encontrava regular aquelas situações. Caberia a Embasa, como cabe a Embasa, ao executar o serviço dela, ela fazer de maneira que encontre o piso regular, faça o seu serviço e deixe o piso novamente regular para os transuentes, os moradores das vias, das artérias do município de Feira de Santana. Compromisso assumido, o prefeito assume fielmente
está sendo pago as parcelas de acordo com o parcelamento autorizado por essa casa. A gente tem conhecimento de que, se é uma coisa que José Ronaldo tem preocupação, é pagar fornecedor, vencimento de contratos, a quem tem compromisso com a prefeitura, rigorosamente em dias. É um compromisso do prefeito José Ronaldo, não abre mão disso, mesmo porque, para cobrar os deveres, os direitos ele tem que ter, andar em dias com os deveres. Isso é a participação que a gente tem orgulho de estar com um administrador que tem essa preocupação pelo município de Feira de Santana com a administração que faz. Também, está encerrando? Meu tempo encerrou, quero agradecer e obrigado ao Silvio Oveiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque. Gostaria que Vossa Excelência, isso para constar em ata, entre tantas figuras ilustres, constasse ali a presença dessas grandes lideranças, Murilo Ramon e Amaral do Chico Pinto, que se encontra presente nas nossas galerias. Autorizado, vereador. Pode falar em meu nome também, no nome do vereador Wellington Andrade. Aí tomaram minha liderança tudo. Pode ver. Murilo Ramon e Amaral. E Amaral do Chico. Dando início agora ao grande expediente, convido o vereador Justiniano França, ausente. Convido o vereador Pablo Roberto. Senhor presidente, em entendimento com o vereador Edivaldo Lima, ele usará o tempo deste vereador nessa sessão e eu usarei o tempo do vereador Edivaldo Lima na sessão de amanhã. Só para avisar, caro líder do governo, que o vereador Justiniano, o presidente, ele não está ausente do Legislativo, está na presidência, em reunião. Vereador, já começou há muito tempo, já foi chamado Vossa Excelência. Eu estava esperando o novo presidente, não poderia atropelar o regimento. Mas, senhores vereadores, nobre presidente, retorno a essa tribuna para que nós possamos debater a questão do trânsito e das motinhas cinquentinha nessa cidade. E eu quero começar lendo o que eu pude buscar em outros municípios, falando sobre justamente a regulamentação desse sistema de transporte. Uma parte, vereador, para a gente... Pois não, nobre vereador. Vereador, eu vi Vossa Excelência, no pequeno expediente, abordar esse assunto. E agora Vossa Excelência vem aí com os documentos para embasar a sua opinião. Eu quero, como é do conhecimento de Vossa Excelência, a lei de trânsito, ela prevê apenas o regulamento para veículos acima de 50 cilindradas. Esse veículo que Vossa Excelência chama de cinquentinha, na verdade, ele tem 49 cilindradas e meia. O que é isso? Isso é um expediente usado pelos fabricantes para ficar aquém da lei, ou seja, 49 cilindradas e meia, não atinge as 50 cilindradas, portanto, fica desobrigada dos equipamentos necessários nos outros transportes, como, por exemplo, capacete, emplacamento, dentre outras coisas. Ora, pois bem, Vossa Excelência também já informou aqui que alguns estados saiu na vanguarda e trouxe uma legislação própria para esse tipo de veículo. Então, qual é a sugestão que eu dou a Vossa Excelência, um vereador operante nesta casa,
que faça também um projeto de lei, porque eu entendo que não será inconstitucional. A gente não pode contrapor o que a lei maior diz, a Constituição e a lei do trânsito brasileiro, mas a gente pode também legislar nesta questão e transformando esses veículos com obrigatoriedade de uso de equipamentos e até mesmo de placamento. Vossa Excelência deve se deparar nisso aí, debruçar nisso, para ver se podemos fazer um projeto de lei. Obrigado. Eu quero agradecer a participação do novo vereador, mas eu considerei a parte também o nobre vereador Roque Pereira. Obrigado pela parte, vereador Edivaldo, e discordar do colega Wellington Andrade, que a lei diz, caro colega Wellington, até 50 cilindradas. Até 50 cilindradas é responsabilidade do município. Até 50 cilindradas. Portanto, o município é que tem que fazer essa regulamentação. Em relação ao capacete, tem muitas pessoas que estão enganadas sobre isso. Ela tem a obrigação sim de ter capacete. A polícia que não fiscaliza. Mas ela tem a obrigação de ter capacete. Se Vossa Excelência perceber, até as bicicletas hoje, se a pessoa quiser andar bem equipado, usa capacete. Então, o município, nesse caso, é que tem que regulamentar e deixando até de arrecadar. O próprio município está, já que ela tem esse poder, essa ferramenta na mão, de regulamentar esses emplacamentos e essas documentações dessas motocicletas, não vejo por que ele não tomar a frente. Então o vereador Edivaldo Lima está de parabéns, né, por trazer esse tema. Eu acho que o secretário Tai, uma pessoa muito responsável, inclusive é um policial militar, já foi diretor da CIDETRAN, sabe muito mais, tecnicamente até mais do que nós. Mas eu volto a dizer, meu caro vereador Wellington, que o município tem que se responsabilizar até 50 cilindradas. Vossa Excelência disse que o fabricante bota 49,5, mas aí não ausenta o município de fiscalizar. Exatamente. Agora, em relação à habilitação, aí sim, aí é poder do Estado. E o Estado é que tem que dar essa habilitação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do nobre vereador Roque Pereira, do vereador Wellington Andrade, mas eu gostaria que os nobres vereadores pudessem observar o que está contido no CTB, Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Está escrito. As pessoas estão indo pelo caminho, muitas vezes que pensam uma coisa e não é aquilo que está pensando. Porque é muito fácil eu ir ao G Barbosa, ir lá comprar uma cinquentinha e sair dali rodando sem saber para onde é que é a minha direção. E é isso que está acontecendo no trânsito de Feira de Santana. Vou me colocar apenas no município, mas está aqui escrito assim, no artigo 129, o registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão a regulamentação estabelecida em legislação municipal. Com a regulamentação municipal. O que quer dizer isso? Como o governo, ou vamos dizer, os DETRAN, não tem o poder de legislar, de ir para cá e licenciar esses veículos, deixou as leis municipais, as leis federais, o Código Nacional de Trânsito, deixou para que os municípios, eles legalizem essa situação das motinhas, cinquentinhas chamado. Que isso não isenta o cidadão de usar o seu capacete com a viseira, não isenta o cidadão de se proteger de um acidente. Eles têm pela obrigação de comprar, de adquirir, mas adquirir também os ingredientes que vai lhe dar a proteção em um caso de acidente. O mesmo potencial de um acidente que tem o cidadão de uma moto maior, tem numa cinquentinha. E o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que essas motos cinquentinha estão sendo utilizadas de formas inadequadas pelos marginais, para que eles possam fazer assalto e todo tipo de delinquência que eles cometem, sem ser fiscalizado ou pegar o número de placa, porque esse veículo não utiliza placa.
Então, o que quer dizer isso? As autoridades estão na mão das autoridades para construir realmente o licenciamento desses veículos, a regulamentação desses veículos, e que esses cidadãos que andam no trânsito cometendo os equívocos no trânsito, que eles possam entrar pelo caminho, porque o que mais está acontecendo no nosso município é o acidente sobre essas motos, que as pessoas ultrapassam pela direita, pela esquerda, pela frente, olha, não tem local que eles não coloquem aqueles veículos para ultrapassar. Por que isso? Invade sinais, a sinalização, porque eles sabem que não serão punidos. Que eu acabei de falar, os assaltos. Como vocês observaram, aquela enfermeira que perdeu a vida ali naquela sinaleira, o marginal falou, muito bem claro. Tomei para que eu pudesse, busquei esse tipo de veículo para que eu pudesse pagar minha dívida com o traficante que eu estou devendo. Então por que ele foi buscar a moto cinquentinha? Porque não tinha licenciamento. Não tinha placa, porque tendo uma placa, rastreia, a polícia vai rastrear e vai encontrar o veículo onde está. Mas um veículo sem licenciamento é um veículo que não é clandestino. Vocês sabem que todas as motos cinquentinha é clandestino, porque não tem cadastro, não tem licenciamento. Apenas comprou lá na empresa e fica lá mesmo, porque os órgãos de trânsito não têm cadastro desses veículos. São veículos que estão matando na cidade, matando eles próprios que andam pilotando, matando outros cidadãos, e fica por isso mesmo, porque é uma moto como que fosse uma bicicleta, e não é verdade. Obrigado por me interromper outra vez. Deixa eu te falar. Inclusive, saiu uma nota hoje, não lembro agora no momento qual foi o jornal, que 50% do DPVAT no país é pago por pessoas que se acidentam de moto. E elas são minoria ainda no país, rodando, mas ela leva 50% do DPVAT hoje que é pago no país. Justamente o grande índice de acidente, principalmente depois dessas cinquentinhas que entraram no mercado, e ela realmente paga DPVAT e nunca pagaram. E não é pago, ele não recolhe, mas paga, no caso de acidente, o DPVAT paga essas pessoas acidentadas quando se envolvem em algum acidente. Muito obrigado. Obrigado, meu vereador. Mas eu gostaria que ficassem registrado que o artigo 129 dá o poder legítimo ao poder público municipal licenciar, fazer o licenciamento desses veículos, regulamentar. E aqui eu quero conclamar o prefeito dessa cidade, prefeito José Ronaldo de Carvalho, que mande para esta casa, que mande para o Legislativo um projeto de lei regulamentando as motos, as cinquentinhas aqui no município. Vou estar buscando o prefeito, conversando pessoalmente com ele, e se o prefeito não enviar para esta casa, esse vereador vai trazer para esta casa um projeto de lei para regulamentar a cinquentinha, porque hoje nós estamos podendo, nobre vereadora Eremita, hoje você ainda está podendo andar na cidade, mesmo com toda essa dificuldade, mas daqui mais um pouco de tempo, você, quem tem um veículo, não vai ter condições mais de andar. Olha o que eu estou falando aqui, vai ficar como a Índia, que lá não tem trânsito, tudo é maluco, ninguém sabe para onde vai, é sem direção. O que está acontecendo em Feira de Santana vai acontecer. Se não tomar nenhuma providência, as autoridades constituídas vai ficar como a Índia aqui, nesse município. E nós não precisamos que o Brasil, e Feira de Santana deu mau exemplo. Nós observamos, nobre vereador Marcos Lima, aquele jovem senhor que foi atropelado por uma carreta na Avenida de Contorno, Flores da Mota, no Sobradinho, a semana passada. Ele estava na cinquentinha. E certamente, ele por desconhecer o Código Nacional de Trânsito, a sinalização, ele morreu ali. Tantos que têm morrido
por falta de conhecimento da legislação de trânsito. E é por isso que eu estou aqui como representante da sociedade. Eu não posso ficar calado diante dessa aberração que está em Feira de Santana com essas motinhas cinquentinhas. Mas eu passo a oportunidade ao nobre vereador. Agradeço a oportunidade, vereador. Gostaria de parabenizar por esse pronunciamento construtivo que realmente precisa em Feira de Santana. E, se possível, vereador, convocar a presidência para que faça uma comissão, vá até o secretário Tai, que é o órgão responsável ali, a SMTT, a superintendência, ver o que é que tem feito, o que vai fazer para poder regulamentar, porque é uma preocupação, entendo que esta casa tem a preocupação, não que as pessoas não adquiram esse veículo, que deve sim adquirir, é um bem que leva as pessoas para o trabalho, até mesmo para o lazer dessas pessoas, mas que venha ter essa responsabilidade do trânsito em Feira de Santana, como em todo um país. Então precisamos sim ver qual a cidade que já regulamentou esse transporte, já está regulamentada, para que possa trazer, até mesmo copiar dessas cidades que entendemos que no Brasil existem cidades que já estão regulamentadas, para que possa trazer aqui para a Feira de Santana, aonde possa a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito possa oferecer cursos para essas pessoas, possa adquirir um documento, uma licença para essas pessoas que utilizam esses veículos, que entendemos mais uma vez que é um veículo que as pessoas também utilizam para seu trabalho, utilizam para o seu lazer, utilizam para ir ao colégio, mas que tem alguns irresponsáveis que brincam no trânsito, avançando o sinal, porque não tem emplacamento naquele veículo, avançam o sinal, passam por cima de calçada e muito mais, como a Vossa Excelência já falou aqui. Então, pediria ao senhor vereador e o presidente também desta casa que faça uma comissão e vá até o secretário para verificar o que pode ser feito ou o que já foi feito para mudar essa situação. Muito obrigado, vereador. Eu quero agradecer a participação do novo vereador Marcos Lima e o seu pedido. Eu gostaria que a presidência colocasse em ação. Mas eu quero ler um texto do liminar do juiz lá de Pernambuco. Está escrito: há 1 ano e 7 meses, em uma decisão liminar, o juiz Wagner Ramalho Procópios, da primeira vara da Fazenda Pública da capital pernambucana, proibiu o governo do estado de fiscalizar e apreender as motos e ciclomotores de até 50 cilindradas. Mas agora o juiz voltou atrás e reconheceu essas motos somam com qualquer outro tipo de veículo e, portanto, precisa estar devidamente licenciados, emplacados e com condutor habilitado e corretamente equipado. Ponto. Muitas pessoas compram esse tipo de moto, por acreditar que não é necessário licenciar, pagar taxa de impostos, emplacar ou mesmo ser habilitado para poder pilotar. O que não é verdade. O Código de Trânsito Brasileiro é muito claro no artigo 129. O tempo de Vossa Excelência acabou. Só concluindo, não, vereador. Por favor. É muito claro. Diz a respeito do licenciamento de todos essas motos cinquentinha. Então está aí. O juiz deu uma liminar proibindo, mas depois voltou atrás, entendendo que é necessário o licenciamento desse tipo de transporte. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, solicitar Vossa Excelência que autorize e constar em ata a visita a esta casa do professor engenheiro Gerinaldo Costa. Em nome de... Autorizado. Também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Hélio. Senhor presidente, também quero sua aquiescência para que seja registrado nos anais dessa casa a presença da grande liderança do Distrito de Jaguara, Joelso, que faz um trabalho muito bom, bem como também a servidora Maria José Mascarenhas, de Moita da Onça, da Matinha, aqui presente na Casa da Cidadania. Autorizado. Vereador Belt. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Bom dia, presidente do exercício, vereador Rony,
a todos os nobres colegas presentes, a imprensa, funcionários, internautas, dizer para vocês que trago hoje aqui uma matéria, na verdade, vereador Carlito, não quero que Vossa Excelência tenha outro ataque, mas eu preciso trazer aqui uma situação que essa semana tive visitando o bairro da Queimadinha. É o bairro que eu sempre visito, afinal de contas moro no bairro da Queimadinha. E lá os moradores sempre me intercalam e me procuram saber de algumas situações, principalmente no que diz respeito a algumas obras que são iniciadas, que foram apresentadas pela Prefeitura, que se deram início, que por uma razão ou por outra, que eu desconheço e por isso trago isso à casa, para procurar saber o porquê que estão paradas. Por exemplo, a Escola Celso Dalto, que foi dada a ordem de serviço ainda no mês de junho e julho, não me recordo o mês precisamente, mas acredito que foi em julho, e que numa semana, né, por ter sido uma escola que foi feita em cima de um charco, né, uma minação perene, praticamente, e que precisava ser demolida e reconstruída outra escola, como foi apresentado pelo prefeito, e aconteceu numa semana a demolição daquela escola. Já está todo demolido, pedra sobre pedra está lá, mas até agora não foi feito mais nada, só demoliu a escola, vereador Wellington. E em visita, o pessoal me falando que não tinha feito nada ainda, fui visitar e lá ver, né, e conversar com representantes da empresa para ver o que estava acontecendo por causa da demora. Ao chegar lá na escola e também no seu anexo, que é a praça esportiva, na escola não tinha nenhum trabalhador, nenhum funcionário. E quando me dirigi à praça esportiva, lá no campo de futebol, que é sempre utilizado pelos jovens daquele bairro, e que não está podendo ter utilizado, porque ali agora foi ocupado por materiais, areia, brita, blocos, entre outros materiais, tinha apenas dois funcionários. E eu conversei com eles e eles disseram que estavam apenas os dois ali e que não tinham muito o que fazer porque a empresa, os representantes não tinham ido lá, não estavam dando a devida assistência. Inclusive, estão com salário atrasado pela empresa. Claro que a responsabilidade aí é da empresa, né? A prefeitura fez um contrato com a empresa, foi em forma de licitação, mas não está havendo a devida fiscalização e acompanhamento deste trabalho pela prefeitura, o que precisa acontecer. Afinal de contas, nós estamos chegando em novembro, entraremos em dezembro e a obra totalmente parada. Só fizeram, vereador Pablo, demolir, escavaram algumas paredes da praça esportiva e mais nada. Mais nada. Então, o que eu estou aqui em nome dos moradores da Queimadinha é solicitando uma intervenção da prefeitura junto à empresa para que sejam adotadas medidas cabíveis dentro do processo de licitação, nas cláusulas que a regem, para que a empresa possa terminar aquele serviço. Porque da forma como eu estou vendo aquela obra ali, não vai terminar tão cedo. E a propositura era que, no início do ano que vem, a escola já pudesse estar construída e estar em funcionamento. Haja vista que a escola está funcionando numa casa alugada sem a menor condição de ensino. Sem a menor condição de ensino, com filha de vereador, me permite uma parte, vereador? Claro, oportunamente, vereador. E já sei até que o senhor vai colocar. Mas estou trazendo essa realidade aqui para que seja feita a intervenção e que a escola possa ser devolvida, porque até a situação do aluguel, está se pagando um aluguel caro, está se pagando um aluguel em um recinto onde não é adequado em suas condições físicas, estruturais, para poder acontecer ali o ensino, e precisamos urgentemente, digo em nome dos moradores da Queimadinha, urgentemente, que essa escola seja reconstruída tal como foi a promessa do prefeito em campanha, tal como foi dada a sua ordem de serviço agora para que seja construída. Vereador, eu queria agradecer a parte da Vossa Excelência, como sempre elegante. Primeiro, para dizer a Vossa Excelência que a obra do Celso Dalto não tem 2 meses que foi anunciada. Já demoliu, está dentro do prazo. Diferente, vereador, até
das obras anunciadas pelo governo do Estado nessa cidade. Eu até, às vezes, eu acho Vossa Excelência altamente coerente. Mas nessa questão, vereador, eu queria que Vossa Excelência incluísse na sua cobrança a conclusão da UPA do Clérito, que tem 2 anos anunciada e não acontece. Queria que Vossa Excelência também cobrasse do governo do Estado as obras que ele anuncia em Feira de Santana, não acontece. E eu tenho sido, inclusive, crítico ferrenho nessas questões, em decorrência da morosidade que o governo do Estado tem com as obras que anuncia em Feira de Santana. Infelizmente. Agora, um erro não conserta o outro. Se realmente a obra da Queimadinha está atrasada, nós temos que cobrar. Agora, vamos ser coerentes e cobrar também do governo do PT a construção das obras que anuncia em feira. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Beldes. Pois não, vereador. Só quero parabenizar o vereador Zé Carneiro na frase que ele diz: um erro não conserta o outro. Obrigado, vereador. Não, com certeza, vereador Zé Carneiro, o senhor está na razão. Eu só não faço a cobrança porque o senhor já o fez aqui. E em coerência também eu pedi que fizesse do município. Porque o senhor não fez e estamos aqui também debatendo isso. E é claro que um erro não conserta o outro, vereador, e as obras, tanto que é do Estado, tem que terminar, e as obras que é do município também tem que terminar. E a minha função como vereador, assim como é a função do vereador Zé Carneiro, que já o fez aqui por 2 ou 3 vezes a cobrança das obras do Estado, estou fazendo também a cobrança das obras do município, que é do governo do DEM, que ele falou que é o governo do PT, então nós temos que também destacar isso. Pois não, vereador? Eu fiz um contato com o secretário Pinheiro há pouco, vereador, e ele me garantiu que já foi fiscalizada a empresa por ainda não ter dado início com ênfase à obra, mas que a partir dessa segunda-feira que está vindo, a empresa garantiu que vai dar início aos trabalhos com um ritmo muito mais acelerado para concluir dentro do prazo previsto, conforme o contrato. Obrigado, senhor. Pois não, vereador. Obrigado também pela informação. O ritmo mais acelerado não, tem que começar, porque está tudo parado, vereador. Está tudo parado, de fato mesmo. Tem 2 funcionários lá, um encostado e o outro olhando, porque não podem fazer nada. Porque, na verdade, não é por culpa deles, é porque eles não estão tendo, justamente não tem o mestre de obra, não tem um representante ali que possa estar acompanhando aquela obra, e está tudo realmente parado, por isso eu trago isso. E também, em contato, peço ao senhor também que faça o contato com o secretário Pinheiro, que também a escola da Mangabeira também, isso foi uma cobrança também do pessoal da Associação da Mangabeira, representado pelo seu presidente, o Biratã, que nós conhecemos como Bira, que também está parado, levantaram os muros e continua parado também. Nós sabemos de todas as dificuldades que existem da relação do Estado, do município com as empresas, mas é preciso que nós estejamos vigilantes e é preciso que nós façamos nossa parte nessa cobrança. Lá também está parado, e também dizer que havia uma placa lá na UPA, a UPA da Mangabeira também, que está toda pronta na sua estrutura física, acredito que está toda pronta, precisando dos equipamentos, precisando dos profissionais, para que dê início nessa questão de estar dando mais segurança à saúde que nós temos aqui, e também pedir agilidade nesses processos. Mas gostaria de trazer também um tema que eu sempre estou trazendo aqui recorrente, e que essa semana pude ir ao Ministério Público e tive acesso ao processo que foi impetrado pela proprietária daquele terreno onde se começou a construir a UPA lá na Queimadinha. E a informação que eu tive aqui em plenária, acho que até de Vossa Excelência, de que a proprietária tinha colocado um valor altíssimo de indenização para que a prefeitura pudesse pagar. Naquele momento foi colocado que foi um valor na ordem de 10 milhões. De acesso ao processo, nós constatamos lá que a indenização que a proprietária está pedindo é no valor de R$550 mil. R$550 mil. E a prefeitura, propositadamente, aí eu tenho certeza, não fez nenhuma contestação. Nenhuma contestação, vereador. Até para que o processo corra e seja arquivado. Isso foi propositadamente. O prefeito disse que teve uma conversa com a proprietária e que não entrou em acordo, mas essa conversa deve ter sido só uma conversa em off, mas não está nos laudos, não está nos processos, não está nos autos que o Ministério Público tem. Então eu gostaria de pedir aqui, em nome da comissão, que inclusive no domingo retrasado fez um abraço simbólico na UPA, com o apoio das igrejas evangélicas que ali estão, vereador Marcos Lima, vereador Li Ribeiro, e também leigos da Igreja Católica que estiveram ali, deram um abraço simbólico, solicitando e
pedindo a permanência da UPA ali na Queimadinha onde está sendo construídos. Inclusive, divulguei no meu Face, estava presente, e eu não sei se a resistência de continuar aquela obra ali é porque existe um vereador do PT que está apoiando. Eu não sei se a resistência é porque não existe, né, a boa vontade do prefeito em atender as solicitações e reivindicações do bairro da Queimadinha, que está sendo abandonada, mas é preciso que a prefeitura, na pessoa do prefeito José Ronaldo de Carvalho, possa dar essa resposta que a comissão está, claro, oportunamente, possa dar. Inclusive, a comissão de moradores está encaminhando um documento ao prefeito, pedindo audiência para que ele possa recebê-los e possa dar a satisfação e realmente colocar. Eu sei que judicialmente e por força da justiça, aquilo que já foi construído ali, e vou repetir, a fundação toda pronta, já está toda gradeada, inclusive um alabrado todo de aço, e a construção já está a mais de 1,5 metro de altura, levantadas as paredes, na ordem de R$400 mil já foi investido ali, e que precisa ser dada uma resposta à população do que é que vai ser feito ali, se não for realmente, se o prefeito não quiser, né, levar a capricho, não fazer a UPA ali, o que é que vai ser feito daquilo. E com certeza, se a prefeitura tiver a boa vontade, já pode desapropriar, porque aquele patrimônio que for construído ali, de forma indireta, que ali já é uma desapropriação indireta, conforme rege na Constituição, aquilo que já foi construído não pode ser desincorporado do patrimônio público, até porque ali foi investido verba pública, diga-se de passagem, do governo federal, administrado pela prefeitura. Então, o que eu estou trazendo aqui é o apelo dos moradores da Queimadinha, para que a UPA possa ser construída ali. Não justifica a UPA ir ali para o fundo do Dom Pedro como anexo, até porque o Dom Pedro precisa colocar urgência e emergência ali, e ali seria mais uma opção para os feirenses e a sociedade feirense tem na hora de buscar o atendimento de emergência e urgência de saúde. Pois não, vereador? Obrigado mais uma vez por me ceder uma parte, meu colega vereador Beldes. Vossa Excelência está fazendo o seu papel de vereador, representando o povo, de um modo especial o bairro da Queimadinha. Não se trata por ser um vereador do PT que a obra não vai sair. O senhor não está pedindo a obra para ser feita para o senhor, a obra é para ser feita para o povo, para aquela comunidade. A diferença está, meu caro colega, primeiro, quem falou em 10 milhões foi o nosso colega vereador Nery, na semana passada, e eu falei que tinha sido um valor muito alto. O que a prefeitura avaliou com os técnicos está muito distante do que é o valor que Vossa Excelência se referiu aí, que a proprietária quer. Está muito distante. E o prefeito zeloso, que é com dinheiro público, imagina que não há necessidade de um investimento alto só para adquirir uma área de terra ali para a construção da UPA. Essa UPA, como foi já discutida anteriormente e explicada, de vir cá para o lado do Dom Pedro por um aproveitamento melhor de equipamentos do próprio hospital. A diferença está que o pessoal vai andar mais um pouquinho, vai a distância mais questão de metros ou quilômetro, 1 quilômetro e pouco, para ter o acesso a esse serviço que logo, logo, se Deus quiser, vai estar pronto para favorecer o povo. Obrigado, Excelência. Obrigado também, vereador. Então, pelas palavras do senhor, já está decidido que a UPA vai ser no Dom Pedro. Não tem nenhuma conversa, não tem diálogo com a comunidade, nada. Já foi decidido, o prefeito decidiu. Pois não, vereador. Me permita me dizer, Vossa Excelência fala que tem uma comissão. É importante que vá falar com o prefeito, ele está lá para isso. Pode agendar, se for o caso, eu também providencio esse agendamento para facilitar o acesso às pessoas aí até o gabinete e discutir com o prefeito e ele pessoalmente explicar. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora as informações que eu tenho, que está sendo trabalhado para ser construído ali no chamado Campo do Fundo. Ok. R$550 mil foi o que pediu a proprietária. Se a prefeitura, e conforme Vossa Excelência falou, não é um valor justo, também concordo, não é um valor justo. Mas a prefeitura, ela tem como desapropriar e pagar o valor justo. Ela tem como desapropriar e pagar o valor justo. Exatamente, porque ali é um bem social, já tem uma função social, é de utilidade pública, a lei ampara a prefeitura de fazer isso, e o prefeito não está fazendo porque ele não quer, é falta de boa vontade. Até porque eu vou fazer uma outra pergunta. O valor da desapropriação ali não vai ser superior ao valor que já foi investido no que já está construído ali. Vai reinvestir esse valor que foi investido ali na construção lá no Dom Pedro? Porque a fundação vai ter que ser feita de novo. Vai ter que ser feito o gradeamento.
vai ter que ser levantado as paredes. Esse valor que vai ser reinvestido no Dom Pedro é um valor que pode ser desapropriado do terreno. E tenho certeza que se a prefeitura quiser, amparado pela lei, como o prefeito gosta sempre de frisar que faz tudo pela lei, ele pode deixar ali. E não é a questão também, vereador, de distância. É uma questão de valorizar bairros como Queimadinha. Tudo que se faz, Feira de Santana, é convergindo para o centro. Tudo é convergindo para o centro. A gente precisa descentralizar os serviços que a prefeitura oferece. Nós precisamos dar aos bairros, principalmente bairros da Queimadinha, que são bairros pobres, de pessoas pobres, o atendimento e o serviço colocado lá. Isso tempo de Vossa Excelência acabou. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, senhor presidente, obrigado. Eu quero dizer que essa luta a gente não vai parar. Nós vamos até a última instância. Nós vamos apoiar a comissão de moradores, porque esse não é o desejo do vereador Beldes do PT. Esse é o desejo dos moradores da Queimadinha, cidadãos feirense. E fica o recado. Vereador Israel Diogo. Ou Isaías Diogo. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente. Desculpa, vereador, atrapalhei tanto viajando para Israel. Isaías Diogo. Obrigado. Mas sou Israel mesmo. Israel é a cidade de Deus. Gostaria de passar o tempo deste vereador para o vereador Correia Zezito. Vereador Correia Zezito, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos do tempo. Eu fico tranquilo, me ajuda. Sempre teve, né? Desde a legislatura passada tem tido. Bom dia, vereadores. Bom dia, vice-presidente dessa casa, o Rony Carioca. Vereadores, internautas, imprensa e galeria. A minha fala hoje é sobre o Prancev. Uma vergonha, nobre Pablo, o que aconteceu com o tenente da Polícia Militar, acamado, desde o dia 21 de outubro, para se fazer uma cirurgia da coluna, e infelizmente ficou sabendo, dentro da sala de cirurgia, que não poderia ser operado devido o Prancev não ter liberado. Esse governo, não sou vereador para ficar falando e criticando o governo nenhum, e sim para elogiar e procurar melhorar. Mas dessa maneira aqui não tem como que esse vereador aqui fique calado. Que o Prancev hoje faça, né, um descaso com a saúde em Feira de Santana. Como é que um paciente se encontra internado há mais de 10 dias, quando entra na sala de cirurgia, está sabendo que não vai ser operado devido o Prancev não ter liberado. Uma vergonha esse governo de estado que infelizmente deixa a desejar com o Prancev. O tenente é Joselito, o nome do oficial, que se encontra sem condições nenhuma, sentindo dores no hospital e precisando fazer uma cirurgia de emergência em Feira, aqui em Feira. Precisa fazer uma cirurgia de emergência e não consegue essa operação. A Folha do Estado, que traz essa notícia aqui hoje, como é um jornal que podemos confiar, né? Acredito que essa notícia é verdadeira. Infelizmente, nobre Roque Pereira, nós temos o Prancev. Eu, por falta de informação também, foi cortado o meu Prancev, aposentado, me aposentaram como policial militar, e há 2 meses não tenho o Prancev também. Eles era ficar agregado, mas infelizmente o Estado mudou de uma hora para outra e aposentou, e faz com que o usado do Estado, o aposentado, tem que se cadastrar em 6 meses. Como eu não sabia, não fui avisado também, e cortaram o meu Prancev. Uma vergonha. Aqui deixo minha revolta com essa situação
diante ao governo do Estado, que até então pensei até em alguns momentos em seguir essa linha, mas já vejo que não temos como seguir uma linha dessa maneira para ficar maltratando os funcionários do Estado. É um absurdo. Vereador, conhece o Conselho de Paz? Deixo aqui minha impugnação. Uma parte, excelência. Obrigado, meu caro vereador Correia Zezito. Mas posso garantir a Vossa Excelência que não é o primeiro caso que o Planserv faz isso a nível de feira e a nível de Bahia. Já teve caso com o próprio servidor Roque Pereira, que eu precisei de uma ressonância magnética e depois de 3 meses acabei conseguindo, na época, pelo SUS e não consegui pelo Planserv. E, inclusive, eu trouxe esse assunto aqui na casa e volto a repetir. O Planserv não muda, não tem jeito, é uma ingerência terrível, é um órgão que pode-se dizer que é uma instituição quase falida. Agora sim, para emergência é um bom plano, aí não podemos esconder. Agora, exame laboratorial e exame de alta complexidade realmente é uma vergonha. Pode ter certeza que tiram o servidor do nada e você, como aconteceu com Vossa Excelência, pensa que está assegurado, não manda uma comunicação, não manda nada para o servidor, dizendo que aquele servidor está fora do plano e de repente você toma surpresa, você chega no hospital, recebe a notícia. Você não está suspenso do Planserv. Muito obrigado. Ao você ver, excelência, a situação é difícil e esta casa novamente vai se cruzar o braço, porque a gente fica impossibilitado, o nobre Alberto Neri e Beldes. Gostaria muito que vocês, essa bancada do PT, fizesse um apelo para o Planserv, ligasse para o secretário de administração e pedisse que essa cirurgia do tenente Jorge Alito Almeida fizesse essa cirurgia, que liberasse essa cirurgia, que é uma vergonha. Passar uma parte para a excelência, falar e debater com a... Quero dizer, nobre, caro vereador Correia, que Vossa Excelência, parabéns pelo discurso, está fazendo o seu papel em cobrar a melhoria na qualidade do serviço e sendo também solidário ao seu colega policial, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: o Planserv hoje é um dos maiores planos de saúde do Brasil. Nós conseguimos fazer com que o Planserv ele passasse por um verdadeiro processo de revolução em toda a sua organização. Claro que existem ainda algumas deficiências, que não é apenas com o Planserv. Eu não tenho Planserv, mas tenho outro plano de saúde também, pago caro por ele e tenho dificuldade muitas vezes também quando preciso marcar exames, etc. Mas eu quero, em nome dos meus colegas também da bancada de oposição aqui, ser solidário a Vossa Excelência, ao policial, e certamente nós entraremos em contato com a central do Planserv para o mais rápido possível voltar a essa casa trazendo uma resposta do ocorrido com o caso desse policial. Obrigado, excelência. Fico muito... também, vereador. Vereador, me permite uma parte, vereador? Chegou primeiro, excelência. Pois não. Eu queria dizer, vereador, dizer também que sou solidário, a questão da saúde é uma questão nacional de Brasil. Se você pegar a questão do SUS, se for nos postos, nas policlínicas, se for no Dom Pedro, se for em qualquer situação, você vai estar nessa situação. Não estou aqui justificando. É claro que nós seremos solidários, levaremos o seu apelo aos responsáveis pelo Planserv para poder fazer isso. Mas gosto de dizer também que o Planserv ele tem passado por um processo de reestruturação muito grande. Haja vista quando assumimos que pegamos o Planserv, estava à beira do caos. Muitos planos no Brasil, planos particulares, planos de iniciativa privadas, estão falindo e o Planserv está seguro. Está mantido até por causa das renovações que foram feitas. E dizer que algumas coisas acontecem, realmente não pode acontecer, tem que ser realmente ao longo à medida que for acontecendo, tem que ser resolvidas para que nenhum cidadão, seja ele feirense, seja ele de outras cidades baianas, não passe por isso. Mas digo que o Planserv ele atende a toda a Bahia, E dizer que algumas coisas acontecem, que acontecem realmente, mas você não vê dizer que o Planserv acontece isso de forma generalizada. Essa é uma questão que eu considero, não vi outras situações, considero pontual, lamento pelo seu companheiro e digo que nós vamos entrar em contato, mas também procurar saber, assim, exemplo do porquê que aconteceu isso, se foi morosidade, se há
algum entrave na questão do plano para com o funcionário e procurar saber realmente o que aconteceu para poder destravar. Eu acho que a gente precisa até ver o que está acontecendo, né, em relação ao servidor e ao Planserv, para que a gente possa tomar as devidas providências. Mas sou solidário, mas dizer que o Planserv não é vergonha. O Planserv é um dos maiores planos do Brasil, está entre os melhores. Foi colocado por conta justamente do que foi feito de intervenção desse governo junto ao plano que, quando pegou, estava à beira da falência. Fazer uma parte para o nobre agradecer a parte da Vossa Excelência e dizer aos colegas vereadores que eu acredito, pelo que eu li na reportagem, que não vai ser mais necessária a interferência dos vereadores, já que, após a imprensa denunciar, o Planserv autorizou a cirurgia do tenente. Primeiro. E a segunda questão é se o Planserv passa por uma reestruturação, se passa por dificuldades, problema do Planserv. O que não pode é permitir que um paciente, independente de ser tenente da polícia, independente de ser quem quer que seja, passe pelo constrangimento que passou esse cidadão. No centro cirúrgico, na mesa de cirurgia, e simplesmente recebeu a notícia de que não faria a cirurgia, simplesmente porque não tinha autorização do Planserv. Isso é um desrespeito, isso é uma falta de respeito com o cidadão. E nós não podemos nos calar. Vossa Excelência está correto, tem que realmente denunciar, e eles têm que dar uma explicação. Por que esse constrangimento? Já que vem descontado mensalmente do contra-cheque do servidor, um valor cobrado pelo Planserv como plano de saúde. É vergonhoso o que se aconteceu com esse tenente da Polícia Militar por parte do Planserv. E é preciso que dê uma satisfação. Esse denunciou. E quantos tentaram e não conseguiram porque o Planserv não liberou? Obrigado, vereador. Obrigado você, Excelência. Fiquei feliz em saber, né, que isso já está acontecendo, a cirurgia já deve estar sendo resolvida. Mas o Planserv faltou, o nobre, suspendeu, aqui diz na reportagem, que não liberou os materiais necessários. Qual seria esse material necessário? Ninguém me ligou, eu li no jornal. Porque vou me informar melhor, assim que eu sair daqui, para saber se realmente essa cirurgia está sendo feita, se isso realmente está acontecendo. Agora eu me sinto vergonhoso, nobre Beldes, é porque eu tenho 22 anos nessa casa, sendo policial militar, e sempre vendo isso. Você sabe quando eu fui um endocrinologista pelo Planserv? Não tem vaga em feira. Eu pago todo mês, em 3 meses, eu pago o endocrinologista do meu bolso, porque hoje eu posso pagar, e antes que eu não podia pagar. Você não consegue marcar de imediato nada no Planserv. Roque Pereira foi feliz em dizer que na emergência lhe atende. É um atendimento ótimo. Sabe por quê, Roque? Porque nós temos o EMEC, um excelente hospital, e temos outros hospitais aqui em Feira, que é de excelência. Mas em Salvador, o policial militar e o senador do Estado, ele vai para o HGE, ele vai para o Roberto Santos. Ele não tem um hospital que atenda igual o EMEC em Feira de Santana. Então hoje nós somos felizes em Feira, o senador do Estado, porque tem o EMEC para atender a gente. Mas o que aconteceu aqui não pode acontecer de novo. Se ele estava internado, marcou a cirurgia para ser feito, era para estar lá liberado, não é chegar na sala de cirurgia e não ser, e estar lá faltando alguns materiais necessários para a cirurgia. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer de maneira alguma. De antemão, Excelência, passou uma parte para terminar esse tempo. Me ajude. Sozinho não sou capaz. Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, pelas essas palavras. Realmente é preocupante o Planserv, porque se você ligar de um plano de saúde, como o Bradesco e outros de alta autarquia, com certeza as clínicas que você ligar vai ter para uma semana, 3 dias o atendimento. Mas se ligar falando que é do usuário do Planserv, é 15 a 30 dias o atendimento. Até mais. Então, não essas maravilhas que os vereadores estão falando aqui do PT, dizendo que o Planserv está
tá resolvido o caso do Pronserve, o Pronserve os atendimentos estão bem feitos, nada disso. Se for ligar para as clínicas, faça um teste, qualquer pessoa. Fale que tem o plano do Bradesco, ou da Camed, ou um outro aí, de grande porte no nosso país, que imediatamente vai ter atendimento. Mas se falar que é da Pronserve, não vai ter esse atendimento de imediato, vereador. Porque realmente é uma vergonha esse plano em nossa Bahia. Muito obrigado. Obrigado a você, excelência. Você na parte. A parte concedida. Eu acho que é pertinente Vossa Excelência trazer o problema dessa casa, mas nós temos que primeiro observar se a responsabilidade é realmente do Pronserve. Porque, na maioria das vezes, existe negligência dos próprios hospitais, falta de humanidade de quem está lá na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia e porque não houve uma certa autorização, deixa de fazer essa cirurgia. Isso tem ocorrido, não é apenas com o Pronserve, não. Eu tenho um exemplo da Unimed, que uma senhora estava na sala de parto, na hora de fazer o parto, houve um entendimento que lá, para que ela tivesse direito ao apartamento, ela tinha que ter cumprido a carência. Ele observou que ela estava na carência aí para fazer o parto, e aí suspendeu o trabalho de parto, tirou a luva e disse à mulher que não ia fazer. A mulher foi para outra maternidade, a criança nasceu e terminou falecendo. Então, isso é questão de humanidade, nós precisamos observar se a responsabilidade é efetivamente do Pronserve, para que sejam tomadas providências contra esse plano. Para concluir, vereador Corrêa Zezé. Responsabilizando apenas o Pronserve, apenas o governo do Estado com relação a isso. Estou satisfeito, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos Lima, para dar os trabalhos. Eu gostaria que constasse em ata, senhor presidente, a presença de Vilma Soares, grande liderança aqui de Feira de Santana, trabalho prestados em Feira de Santana, e estamos aqui recebendo a presença dela. Então eu gostaria que constasse em ata aqui na Câmara. Solicito ao servidor. Não é isso? Tá atendido o pedido de Vossa Excelência. Dando início à ordem do dia, solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes. Requerimento de número 96/2013. Excelentíssimo senhor presidente, em recente reunião promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Feira de Santana, onde pela ordem, presidente. Pela ordem, para dar ordem aos trabalhos, vereador Wellington Andrade, do PTN. Eu gostaria que o senhor tirasse de pauta o requerimento deste vereador. Requerimento de número 96/2013. Retirado de pauta a pedido do autor. Você me economizou. Projeto de lei de número 116/2013. Dispõe sobre alterações do anexo 4 do artigo 4 da lei de número 2.867 de 2008. É de autoria do vereador Justiniano Oliveira França. Solicito ao vereador Reinaldo Miranda assumir aqui a presidência. Reinaldo Miranda. Em segunda discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Israel, primeiro. Projeto de lei de número 116/2013. Dispõe sobre as academias de ginástica e estabelecimentos similares. Deve disponibilizar equipamentos para aferir pressão arterial. É de autoria do vereador Edivaldo dos Santos, do PP, em primeira discussão, senhor presidente. Em primeira discussão, projeto de número 106/2013, de autoria do vereador Edivaldo Lima. Já aprovado o parecer. Senhor presidente, eu irei apresentar a emenda no projeto. Apresentando emenda, vota as comissões. Baixa as comissões. Esse 106. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Reinaldo Eu Miranda. gostaria depois que o primeiro secretário fizesse a leitura da emenda. Solicita a primeiro Emenda ao secretário projeto de lei de número 106. Acrescenta-se o inciso 3º ao artigo 1º com a seguinte redação. Inciso 3º. As academias de ginástica, estabelecimentos similares deverão possuir um profissional técnico de enfermagem para manuseio dos equipamentos. Sonômetro. Presidente, só fazer um esclarecimento. Eu estava ali no meio da imprensa, o pessoal está fazendo uma vaquinha para botar um Wi-Fi aqui, porque não estão conseguindo acessar a internet aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Uma vaquinha. Tá É de bom grado a vaquinha. Esse é internacional. Projeto de lei de número 213/2013. Emenda. Também. Não. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros infantis e da outra providência, de autoria do vereador Edivaldo Lima, em primeira discussão. Não, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edivaldo Lima. Apresentarei emenda a esse projeto também. Apresentando emenda, volta às comissões. Senhor Baixa as presidente, comissões. pela ordem. Pela ordem, vereador Isaías de Diogo. Gostaria que fosse lido a emenda proposta pelo vereador Edivaldo Lima, pelo secretário. Essa emenda que ele colocou agora aí. Vossa Excelência quer? A leitura, por gentileza. A leitura da emenda. Emenda ao projeto de lei de número 107/2013. Acrescenta-se no parágrafo único o artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo único. As escolas que integram a rede municipal de ensino que serão construídas passarão a adotar as seguintes obrigatoriedade. Câmara de Vereadores, Feira de Santana, assinado pelo vereador Edivaldo Lima. Não tem nada. Olha. Aquele boleto. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã